A graça e a paz, queridos, aqui estamos mais uma vez para trazer aqui o resumo da nossa lição, né, da Escola Bíblica Dominical de Jovem, tá? Então nós vamos estar ministrando hoje a lição de número 10, tá? O título é Seu Corpo é Membro de Cristo. Uma lição muito importante, nós vamos aqui ministrar aqui esse resumo em poucos minutos, mas com certeza vai ser uma bênção, né? Estamos aqui para aprender a palavra de Deus e nós estamos estudando nesse trimestre a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, né? Muito importante, aquela igreja abençoada com todos os dons, mas uma igreja ainda imatura, né? Que não sabia ainda como lidar com certas situações dos dons espirituais, né? Dos problemas internos da igreja, os pecados. Então, uma igreja nova que estava crescendo, né? E Paulo, o apóstolo fundador daquela igreja, usado por Deus, ele teve muito trabalho ali, mas valeu a pena, né? Segundo conta a história, aquela igreja se tornou um grande núcleo ali naquele lugar e foi bênção, né? Por isso que Paulo não desistiu dela, né? Ele foi até o final ali, ó. Quanto ele pôde estar ali orientando, ensinando, com paciência, com amor. Isso aí é um grande exemplo para nós, né? Muitas vezes a gente desiste muito rápido, né? Mas Paulo não, ele não desistia. Só quem não queria, né? Bem, então nós vamos agora começar lição de número 10, de jovem. O tema é Seu Corpo é o Membro de Cristo. Esse texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20, tá bom? E eu não posso deixar de te convidar, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva aí no nosso canal, nos ajude aí para ranquear ele, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, aproveita aí e se inscreva, dê o seu like se você gostar, tá? Compartilhe aí com seus amigos, deixe seu comentário, ok? Dá um toquinho lá no sininho, que toda vez que a gente colocar um vídeo, rapidinho você já recebe aí a notificação que o vídeo chegou. Nós temos lá mais de 300 vídeos, com certeza, tá? E não temos só vídeo da Escola Dominical de Jovem e Adulto, mas temos também muitos temas, tá bom? Você, ao estar no meu canal, você dá um toquinho aí em cima da minha foto, ou em cima do meu nome, que vai abrir tudo. Aí você toca em vídeo em cima, aí você vê todos os vídeos que você desejar, tá bom? Fica conosco aí até o final. Deus te abençoe aí por essa honra que tu nos concede de estar conosco. Bem, a nossa introdução se encaixa na nossa lição de uma forma tremenda, né? Primeiramente, o nosso corpo, né? Nosso corpo pertence a Deus. Quando nós não éramos cristãos, nós vivíamos, né, guiados as necessidades do nosso corpo. Então, aceitamos a Jesus. Então, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo pertence a Deus. Por isso, sendo ele de Deus, ele não pode ser profanado, usado para a prostituição. Eu quero ler aqui um versículo que diz assim, ó, no texto da nossa lição. Tá, não vou ler o texto todo, porque senão toma muito tempo. Mas eu vou ler só aqui do corpo, né? Aqui diz, ó, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, certo? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, né? Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, desde o momento que nós nos tornamos cristãos, o Espírito Santo ele passa a habitar na gente. E a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Sabe? E o nosso corpo agora, ele é o templo do Espírito Santo.
o Espírito Santo habita em nós. Templo é lugar de adoração, né? Então, hoje, o nosso corpo é para adorar a Deus, né? E fazer as coisas normais da vida, mas sempre entendendo que o nosso corpo agora, depois que somos cristãos, ele não é para ser profanado. A Bíblia está dizendo, foste comprado por bom preço, o sangue de Jesus, né? Então nós precisamos o quê? Glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Aí nós podemos, ao entrar agora na introdução, nós podemos entrar com essa análise. Eu tenho glorificado a Deus através do meu corpo ou tenho entristecido? O meu corpo está trazendo glória para Deus ou não? Isso aí é um caso pessoal, né? Então, é preciso ver isso. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e não deve ser profanado, usado para prostituição, né? Nós temos um Deus santo que exige que o corpo, que é o seu templo, seja santo, porque se é templo, é morada de Deus, Deus habita em nós, né? Então, você vê a responsabilidade que nós temos, o Espírito Santo habita em nós, né? Então, isso aí é uma responsabilidade muito grande, como nós lidamos com o nosso corpo. Então, a morada onde Deus está tem que ser limpa, né? Tem que ser limpa. Então, separado exclusivamente para o uso dele, não pode ser profanado. Então, entrando aqui também na questão da prostituição, né, que o corpo não é para isso, o sexo ele foi criado por Deus com dois propósitos, certo? Específico, certo? Dar continuidade à humanidade, procriar. Deus falou para Adão, procriar, encher a terra, né? Então, e trazer também prazer sexual no casamento, porque se o sexo não trouxesse prazer, quem ia querer? Então não ia poder ver procriação, né? Então Deus, na sua infinita sabedoria, criou a atração física entre um homem e uma mulher, certo? E ao mesmo tempo o sexo, além de trazer o prazer, unir o casal, ele também é para procriar, porque senão como é que a terra ia encher, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante. Então, casamento heterossexual, que eu estou falando aqui, tá bom? Infelizmente, né? Esse propósito tem sido deturpado por alguns, certo? A cultura da imoralidade de Corinto, né, e do mundo, né, da sociedade mundana, levou a idolatria, né? O apóstolo advertiu por causa disso. O cristão não deve ceder à imoralidade sexual, entendeu? Pelas fraquezas, muitos fatos têm acontecido, mas não é o propósito de Deus, certo? Porque quem peca com essa imoralidade do corpo está pecando contra o seu próprio corpo, certo? Então vamos entrar aqui para a nossa primeira parte. A liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Eu estou debaixo da graça. Não, não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, sou livre para fazer o que quer, o que eu quero. Bem, aí a pessoa já está confundindo liberdade com libertinagem. O apóstolo Paulo escreveu, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. É muito simples, né? Então, a liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Primeira parte, fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas uma escravidão. Eu faço o que eu quero, eu bebo, eu fumo, eu jogo, mas aí você não percebeu que você não faz tudo o que quer, você é escravo daquilo. Quantas pessoas, eu fumo porque eu quero, nada, você viciou, acabou. Você agora é escravo do vício. Então muitas vezes aquilo que a gente pensa que é uma liberdade é uma escravidão. Só Jesus liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe uma falsa liberdade por aí. Eu sou liberto. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Que nada, tu é escravo daquilo. Livre é aquele a quem o diabo fala, faz isso e ele não faz, porque ele é liberto, né? Então, Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Jesus nos trouxe para a liberdade, não para a libertinagem. Então, os coríntios estavam tornando-se escravos das paixões carnais. Paulo escreveu sobre isso, né? Com certeza, eles estavam sendo dominados, suas vidas, a sua vontade, né? Eles se achavam que
podiam praticar tudo que desejavam, certo? Seguiam o curso do mundo, certo? Eles estavam seguindo o curso do mundo, da sociedade, usavam aquilo que tinha que usar, mas de forma errada, né? É igual uma faca serve numa cozinha para tanta coisa importante, mas você pode usar uma faca para fazer mal às outras pessoas, né? Então, tudo depende de como você usa. Tu usar o teu corpo, né, sexualmente com a esposa ou com o esposo, é certo e é um dever. Agora, fora do casamento já é pecado. Então, tudo depende de como você usa. Tá entendendo? Então, nós temos que vigiar nessa parte, certo? Então, eles usavam de modo errado as coisas e diziam que era uma liberdade cristã para praticar, certo? Então, a prostituição, fornicação, tudo isso já estava querendo entrar no âmbito da liberdade. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, entendeu? Aí praticavam atos imorais. Então, isso aí que o apóstolo Paulo estava ensinando a eles, né? Aqui de uma forma muito clara. Ele diz aqui, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que ver que eu sou um cristão, então tem coisa que para mim não serve. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Entendeu? Então nós temos que ter esse cuidado, que às vezes um hábito se torna um vício e um vício acaba dominando a pessoa. Então nem tudo que é lícito me convém. Não, isso aí eu posso fazer. Convém? Não. Então não faça. Porque nós somos cristãos. Entendeu? Bem, alguns membros da igreja tinham uma tendência gnóstica, né? Essa tendência gnóstica aqui é que era o problema, entendeu? Está aqui na número 2, certo? Alguns membros da igreja, eu vou até ler, ó. Alguns membros da igreja tinham uma tendência gnóstica. O que é isso? Pregoavam a seguinte falácia. O que se faz com o corpo não o torna impuro. Olha só a malignidade da coisa. O que você faz com o corpo não o torna você impuro, desde que se mantenha o espírito puro. Como é que você vai pecar com o corpo e não vai pecar com o espírito? Existe separação? Não. Você pecou, quem pecou, eu sou o pastor Adilson. Então, se eu pecar com o corpo, quem pecou fui eu. Se eu pecar com o espírito, quem pecou fui eu. Não tem como separar. Não, quem pecou foi meu corpo. Quem pecou foi minha alma. Não. É esse pensamento que eles tinham. Entendeu? O que se faz com o corpo não torna impuro, segundo o pensamento dele, desde que se mantenha o espírito puro. Como eles tinham uma visão do corpo como uma matéria má, para eles o corpo não servia para nada. Por isso que eles não aceitavam que Jesus veio num corpo humano. Para eles o corpo é ruim, não serve para nada. Entendeu? Então, o que se fazia com o corpo não tinha nenhum efeito na vida espiritual. Isso era uma mentira do diabo. O diabo enganou ele. Falou, ó, tudo que você fizer com o corpo, se prostituindo, fazendo o que quiser, não tem problema não, porque isso aí não tem efeito no teu espírito não. Você vai continuar em comunhão com Deus. O corpo não tem nada a ver. O corpo não presta para nada não. Até hoje tem gente que tem essa mentalidade e fala, não, meu corpo é uma porcaria, não serve para nada. O corpo é o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque no corpo habita o meu espírito. Entendeu? Eu estou num corpo. Então, meu corpo é importante. Jesus morreu pelo um ser completo. Jesus não morreu pela alma da pessoa, nem pelo corpo da pessoa, nem pelo espírito da pessoa. Jesus morreu por uma pessoa completa, espírito, alma e corpo. Certo? Então, esse gnosticismo aqui é uma cilada do diabo para enganar muitos hoje. Tem pessoas que falam, esse corpo não presta para nada não. Não presta, Jesus vai dar um corpo novo para a gente, vai transformar esse corpo. O corpo vai ser eterno, depois dele ser transformado. Jesus falou que a nossa cidade, Paulo escreveu isso, Filipenses capítulo 3, 20,
A nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Entendeu? Vamos lá, número 2. Livres é quem está em Cristo. A palavra de Deus mostra que só tem a verdadeira liberdade quem está em Cristo. Não tem como. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Acabou. Tu está vivendo uma nova vida em Cristo. Não está vivendo aquela vida velha, aquele velho homem preso no pecado, escravo. Não, acabou. Entendeu? O apóstolo usa essa expressão em Cristo 86 vezes. Ele defende a santidade do corpo, crendo que Jesus morreu tanto para o resgate da parte espiritual como material. Ele morreu pelo ser completo, ele não morreu pelo lado espiritual ou material, ele morreu pelo homem, que tem material e espiritual. Nós não vivemos no mundo físico? Vivemos, então temos que ter um corpo físico. Entendeu? Mas isso não anula a alma nem o espírito que habita em nós. Certo? Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Entendeu? Então não é nem complicado, né? É uma questão deles terem recebido o ensinamento errado. O grande problema é esse, gente. As pessoas recebem o ensinamento errado. É muito mais fácil você começar a ensinar uma pessoa do início do que você depois tirar os erros que ele já tem. É complicado, mas a gente consegue. Certo? Então, Jesus morreu tanto pelo resgate da parte espiritual como material do ser humano. Então o corpo, não é para ser profanado. Ele é santo. Acabou. Santo quer dizer separado para Deus. Aceitou Jesus, se converteu, é uma nova criatura, o seu corpo foi separado para Deus. Entendeu? Ele é santo. Então só em Cristo, né, que nós podemos viver uma vida de santidade completa. Fora dele não tem vida de santidade. Entendeu? O número 3 aqui é o oposto de estar em Cristo. Certo? Isso aqui é importantíssimo, o oposto de estar em Cristo. Quando nós nascemos nessa vida física, nós nascemos em Adão. Todo ser humano, ele é descendente de Adão. Tá certo que depois Noé veio, né? E começou uma nova geração. Mas Noé veio de quem? Noé veio de Adão. O pecado veio de quem? Veio de Adão. Não é porque que a geração do dilúvio acabou, que acabou o pecado, não. Noé trouxe a imagem de Adão para nós. Entendeu? Então, toda pessoa que nasce fisicamente, ele traz a imagem de Adão. Entendeu? Nós trazemos essa imagem, todo ser humano. Então, e pelas nossas atitudes antes de ser crente, a gente vê que realmente isso é uma realidade. Então a Bíblia diz que assim como nós trouxemos a imagem do Adão, do carnal, nós hoje, como nova criatura em Cristo Jesus, nós trazemos a imagem do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? É o espiritual, é quem é o Senhor, é Jesus. Entendeu? Hoje nós não estamos... Quem aceitou Jesus, ele não está mais em Adão, ele está em Cristo. Né? Nós estamos em Cristo. É isso que a gente tem que entender. Então, quando nós nascemos, nós trazemos a imagem de Adão. Quando nós nascemos de novo, nós trazemos a imagem de Cristo. Entendeu? Então, parece que alguns coríntios, né, pelas suas atitudes, ainda estavam em Adão. Eles cometiam tanta coisa, né, errada, que parecia que eles não estavam em Cristo. Parecia que eles estavam em Adão. Como assim? Pelo seu procedimento. Tá entendendo? Então o nosso procedimento não é aquele velho homem, certo? O velho homem, ele tem que estar crucificado, aquilo que o Paulo falou, o apóstolo. Eu já estou crucificado com Cristo. Então o velho homem, o lugar dele é na cruz. É crucificado, deixa o velho homem lá, crucificado, com seus pecados, e vai viver uma nova vida em Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, nós fomos crucificados com Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, né? Ele morreu, foi sepultado, depois ressuscitou. Então, essa analogia serve para nós. Nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Cristo,
fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Entendeu? Então nós agora estamos vivendo em Cristo, não estamos vivendo em Adão. Então a nossa nova vida tem que ser a vida em Cristo. Certo? Agora quem está vivendo no pecado está vivendo em Adão, está vivendo a imagem do homem velho. Entendeu? É isso que a gente tem que prestar atenção. O pecado, número 2 aqui. O pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Bem, o pecado no corpo. Bem, a palavra usada aqui é para carne, no grego é sarce, né? Para designar a velha natureza. Tudo depende do contexto. Às vezes está falando em carne, mas não está falando do corpo. Está falando da natureza pecaminosa nossa. Está entendendo? Porque se estamos nesse corpo ainda, o nosso corpo ainda não foi liberto. Certo? Eu continuo com a mesma cara, continuo com o mesmo corpo. O que nasceu de novo em mim foi o Espírito. Certo? Quem está no domínio da minha vida agora é o Espírito, que o Espírito Santo testifica com o Espírito, com o nosso Espírito. Está lá em Romano. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Entendeu? Então, aquele poder que o Espírito tinha, o que habitava em Adão lá, perdeu quando Adão pecou, então o corpo passou a dominar. Os desejos da carne é que começou a predominar. Mas quando a gente aceita Jesus, o Espírito volta à posição dele de domínio. Devagar ele vai dominando a alma, que é os nossos pensamentos, a nossa vontade, nossos desejos, né? E vai também botando o corpo no eixo, que não é fácil, né? Por quê? Porque agora mudou o comando, não é mais o corpo que comanda, não é o desejo da carne. O que comanda agora é o Espírito, que vai assimilando as coisas de Deus através da palavra, do Espírito Santo, e vai botando as coisas no devido lugar, né? Porque quando a pessoa não é crente, é corpo, alma e espírito. O espírito está lá no último lugar, sendo escravo do corpo. Mas quando a pessoa aceita Jesus, o espírito do homem assume o comando. Então não é mais corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Está entendendo? Porque agora nós estamos vivendo dentro do padrão da palavra de Deus. É certo que isso aí não é de uma noite para o dia, devagar, né? A gente vai se convertendo, o corpo vai cedendo, até que ele vai dizer como Paulo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O objetivo de Deus é esse, na nossa vida, entendeu? Então o pecado é hamartia, né? Que significa errar o alvo. O pecado atrai a ira de Deus sobre nós, entendeu? Você lê lá o capítulo 3, 2, até o de 1 a 3, né, de Romanos, você vai ver ali como a ira de Deus é derramada sobre toda criatura por causa de quê? Do pecado. E essa ira foi desviada para Jesus. Quando Jesus estava na cruz, essa ira toda de Deus sobre o pecado foi descarregada em cima de Jesus. Por isso que hoje nós vivemos uma vida de privilégio na presença de Deus, porque Jesus já tomou a nossa carga todinha. Entendeu? Então, hamartia é um pecado, significa errar o alvo. Toda vez que o homem peca, ele erra o alvo. Por quê? Porque Deus estabeleceu um alvo para o homem, lá no Jardim do Éden. Aí o homem pecou e errou o alvo. Entendeu? Então, a ira de Deus é derramada sobre a vida daqueles que não querem acertar a sua vida com Deus. Preferem continuar na iniquidade. Mas mesmo assim a raiva de Deus, num sentido, raiva não, o ódio que ele tem é do pecado. Ele odeia o pecado, ele odeia as coisas erradas. Entendeu? Por isso que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar dessa perdição eterna. Número 2 aqui, corpo, alma e espírito, no Novo Testamento. Então o ser humano é visto nas Escrituras, na sua totalidade, inseparável, né? Você não vê um espírito humano andando aí, é espírito, alma e corpo que anda, né? Então, na sua forma integral, Deus sempre viu o homem na sua forma integral, certo? Deus criou o homem, e esse homem tem espírito, alma e corpo. Então, assim, através, né, também inspirado, o apóstolo inspirado, né, porque a Bíblia é inspirada por Deus, os homens que escreveram, homem santo, inspirado por Deus. Então, assim também o apóstolo via, né?
na sua forma de ver. Diferente da escultura romana e grega, o apóstolo também viu o homem assim. Ele mesmo escreveu para manter irrepreensível espírito, alma e corpo. Só unido. Certo? Paulo não se encaixou, certo? Na visão de espírito, alma e corpo dos gregos e romanos. Entendeu? Que tinha o corpo como um mal e que só aproveitava mesmo era o lado espiritual. Ele não tinha essa visão. Certo? Nós temos que entender que nós nos tornamos habitação do Espírito Santo quando aceitamos a Jesus e nascemos de novo. Porque muitas vezes, por que alguém pode pensar, por que ele fala quando aceitamos Jesus, nascemos de novo? Porque muita gente aceita Jesus, mas não nasceu de novo, porque não aceitou de coração. Não é todo mundo que levanta a mão que levanta de coração, não. Né? Não vou julgar quem A, B, C, mas que existe que eu sei. Né? Há 40 anos que eu prego o Evangelho, será que eu não sabia? Eu não sei que acontece isso, né? Então, os motivos não sei. Mas muitos aceitam a Jesus, mas não é de coração. Bem, vamos lá, número 3. O corpo como templo do Espírito Santo. O apóstolo aqui adverte do perigo das relações sexuais imorais adentrarem na igreja. A igreja de Corinto estava assustando o apóstolo Paulo, né, por causa do perigo, né, da prostituição, das relações sexuais imorais, entrar na igreja. Isso é um câncer que entra na igreja e destrói uma igreja. Né? Então ele estava muito preocupado com isso. Então, em uma relação extraconjugal, o cristão profana o quê? O seu próprio corpo. Está pecando contra Deus e contra o seu corpo, porque o seu corpo é santo. Ele foi separado por Deus para ser templo do Espírito Santo. Entendeu? Aí eu profano ele, peco, vou trazer consequências para a minha vida. Né? Então, para manter o corpo santo, precisa evitar a imoralidade sexual, sendo o corpo o templo do Espírito Santo. Então, templo, o que é templo? Nós estamos falando tanto em templo, né? O templo, o corpo é o templo do Espírito Santo. Templo era um lugar de encontro com Deus, entendeu? Para uso exclusivo de adoração. Templo é um lugar de encontro com Deus, exclusivo para adoração ao Senhor. O crente não deve oferecer a Deus, né? O crente deve oferecer a Deus seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então, a Bíblia ensina, nós devemos se apresentar a Deus com o nosso corpo vivo. Né? Lá no Velho Testamento, apresentava os animais mortos, matava e apresentava, expiava o seu sangue. Nós não, nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, como uma oferta, se entregando na mão do Senhor para que Deus nos use. O seu corpo é para trabalhar para o Senhor, entendeu? Servir a Deus. Isso é que Deus quer, entendeu? Vamos para o final agora, número 3, parte 3, imoralidade é uma tentação na vida do crente, certo? Todo crente passa tentação, entendeu? Não tem como a gente chegar a um nível de que não é mais tentado, só se o diabo não existir mais, mas não existe. Jesus foi tentado até o último momento do seu ministério, e nós não vamos ser exceção. Todo crente é tentado, a tentação faz parte da vida do crente. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então nós fomos comprados por bom preço. Então nós temos que dizer não à tentação, entendeu? Ninguém é justificado diante de Deus com a sua própria justiça. Somente Deus pode nos justificar através de Jesus. Somente através da fé, certo? Não tem como. Jesus é a nossa justiça. Você nunca vai poder se justificar diante de Deus com nada, porque só quem te justifica é Deus, entendeu? Não precisamos de fazer obras meritórias, mostrar que somos muito, fazemos muita coisa. Nada disso justifica. O que vai justificar você diante de Deus é Ele mesmo, através do sacrifício de Jesus. Mas como é a minha parte? É pela fé.
Eu creio no sacrifício de Jesus, eu creio que Deus perdoa meus pecados, eu creio que Deus ouve as minhas orações, é assim que eu sou justificado, é pela fé, no conhecimento daquilo que eu sei que Deus faz por mim. Então quem me liberta é Deus, quem me guarda é Deus, quem me mantém na posição de santo é Deus, tudo é Deus na minha vida. Eu só tenho que crer e obedecer. Entendeu? Nada vem de mim. Não adianta eu me esforçar e nada, dependa de Deus. Creia em Deus e você vai ver que você vai suportar as tentações. Entendeu? Então, não adianta a gente querer fazer uma obra para merecer alguma coisa, para nos justificar. Não adianta. E também, no outro lado do extremo, né, aqueles que acham que você não tem nenhuma obrigação moral com Deus. Deus vai te guardar, vai te proteger, vai te levar para o céu, mas você não precisa viver uma vida santa, tu pode viver uma vida aí que pior do que o ímpio, que não tem problema nenhum. Deus já te justificou, nada disso. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso aqui a Bíblia chama de antinomismo, certo? Você vive sem lei, desobrigado da lei moral. Você não está nem aí. Mas aí a porta fecha, certo? Sem a santificação ninguém verá o Senhor, não. Vamos lá, número 2. Resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito. Bem, assim, uma vez justificado e participante do processo de santificação, os crentes já vivem uma dimensão da vida eterna. Entendeu? Desde o momento, eu sei que a vida eterna já está em mim. O que a Bíblia diz lá em João, no último capítulo? Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Desde o momento que nós já estamos em Cristo, nós já temos a vida eterna. Agora, viver essa dimensão de forma completa só lá na eternidade, aqui não. Entendeu? Mas nós já desfrutamos da vida eterna. Eu já tenho a vida eterna. Se eu morrer agora, eu sei que eu estou bem com Deus eternamente, que eu tenho fé para isso. Eu creio no sacrifício de Jesus na minha vida. Entendeu? Eu creio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu tenho a vida eterna, porque eu creio no sacrifício de Jesus na minha vida. É isso que importa. Entendeu? Agora, eu só vou entrar nessa dimensão de uma forma completa quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Aí eu estarei para sempre com o Senhor. Nós, né? Vamos lá. A última parte. Quem resiste à tentação, né? Mas aqui acho que eu vou aqui ler aqui uma parte importante, ó. Assim, uma vez justificado, participante do processo de santificação, os crentes já vivem uma dimensão da vida eterna, aquilo que eu estou falando. Só estou lendo para corroborar o que eu disse, entendeu? Então, a graça redentora de Cristo assegura a entrada em uma vida interminável na presença de Deus que não se interrompe com a morte física. Entendeu? A morte física, você já recebeu, você está em Cristo Jesus, vivendo a sua vida com Ele, em comunhão, a morte física não vai interromper. Pelo contrário, na eternidade você vai desfrutar muito mais. A morte não interrompe a vida eterna. Pelo contrário, ela acrescenta, que aí você vai estar, conforme Jesus disse para aquele ladrão na cruz. Quando ele falou para ele, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali foi concretizado a bênção dele, né? Encerrando. Quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus, né? O crente vive em uma constante guerra. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Não é porque você, jovem, está passando uma prova terrível, uma tentação do inferno, que você não está em comunhão com Deus, que Deus te abandonou, que você está em pecado, nada disso. Quanto mais você consagra, mais luta você tem. Mas em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Foca na tua vitória. Porque você vai ter luta até o dia que você morrer ou até o dia do arrebatamento. Entendeu?
Não adianta, a carne luta contra o espírito contra a carne, para que não façamos o que queremos. Você quer servir a Deus, quer orar, quer fazer, mas vem sempre o impedimento. Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? E maior o que está conosco do que o que está no mundo. Ou maior o que está em vós do que o que está no mundo, o Espírito Santo. Certo? Então, o crente vive em constante guerra, por isso precisa lutar contra os desejos da carne. Eu acho que se você for aquele cara acomodado, só vive reclamando, batalha, meu irmão, luta, levanta a cabeça e parte para cima, que Deus está contigo. Não fica aí de moleza, não. Não dá moleza para o diabo, não dá moleza para o pecado, não. Caminha, pisa, que Deus está contigo, entendeu? Então, para vencer os desejos da carne, é preciso fortalecer a vida espiritual, entendeu? Vai ler a Bíblia mais, vai meditar mais na palavra, vai orar mais, jejuar, participar dos cultos da igreja, fechar a boca para não falar mal de ninguém, não murmura, ora de verdade, faz amizade com homens e mulheres espirituais, pessoas de Deus. Fica andando com fofoqueira, andando com pessoas carnais, andando com pessoas que não querem nada com Deus, que você vai enfraquecer. Anda com pessoas que querem servir a Deus de verdade. Aí você vai ver que bênção, entendeu? Pessoas que oram, que jejuam, que quer o teu bem, pessoas que te chamam para coisa errada, não quer o teu bem, não. Quem te chama para isso está fora, sai fora, vai cortando aquilo que não serve e vai se ajuntando com aquilo que vai edificar a tua vida, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição. Tamo junto, hein? E não se esqueça de se inscrever aí, tá bom? Um abração.